Paz seja convosco. Amém. Estamos mais uma vez aqui na presença do Senhor, junto com o cachorro do vizinho, que quando começa o culto ele começa a latir. Que Deus possa abençoar o nosso dia, nosso tempo na presença do Senhor, nos concedendo graça, nos concedendo informações a respeito dele, que nós possamos conhecer um pouco mais de Deus nesta manhã. Oremos. Senhor, em nome de Jesus, queremos louvar, adorar e bendizer o Teu nome. Agradecer, Pai, pelo Teu amor e a Tua graça nas nossas vidas. Queremos pedir, Pai querido, que o Senhor possa nos abençoar, que o Senhor possa falar conosco, nos instruir, Pai querido, em todos os Seus caminhos, que os nossos corações estejam abertos, Pai, a ouvir a Tua santa e bendita palavra. É o que te pedimos nesta manhã, em nome de Jesus. Amém. Amém. Você que está chegando agora, quero saudar você com a paz do nosso Senhor Jesus Cristo. A paz do Senhor é algo que foi implementado em especial na igreja primitiva, até antes dela, quando Cristo ele entrava nos ambientes, ele declarava a paz. Muito mais do que uma fala mística, o objetivo de Jesus Cristo ali era falar a paz que eu tenho, que eu possa compartilhar ela com você. E ele instruiu os discípulos. E nós, como servos do Senhor, também somos chamados a fazer essa declaração quando nós entramos nos ambientes. E se a paz não for recebida, ela volta para nós. Mas eu peço que você receba a paz que há em mim, de Cristo, na sua vida. Estamos nesta manhã iniciando um novo estudo. Eu mandei mensagem para vocês na semana passada. Nós finalizamos o estudo dos 10 mandamentos. Nós estivemos mais ou menos uns 5 meses, mais ou menos, tratando dos 10 mandamentos. Creio que, como foi para mim, deve ter sido para você um tempo edificante de estudo e ensino. Eu estava buscando do Senhor um tema para a gente trabalhar e tinha no meu coração o desejo de trabalhar a condição dos ídolos no coração, mas me atentei com um material que fala sobre o filho pródigo, sobre a condição daquela parábola que está lá em Lucas capítulo 15. E eu achei que é bem interessante. Não deve ser um estudo tão longo como os 10 mandamentos, mas é um estudo que é interessante, tá? E nós vamos iniciar ele segundo a vontade do Senhor. Senhor, em nome de Jesus, quero agradecer ao Senhor por mais esta oportunidade que nós temos de nós iniciarmos um novo estudo, de podermos nos aprofundar no ensino da Tua palavra. Peço que o Senhor seja comigo na exposição deste material. Não tenho condições, Pai, não tenho sabedoria e entendimento suficiente e me coloco à Tua disposição para que o Espírito Santo possa me utilizar como instrumento da Sua vontade. Que os Teus filhos e as Tuas filhas possam ser abençoados. Que o Senhor possa, Pai, nos abençoar em todo esse tempo que estaremos meditando sobre este tema e que nós possamos crescer em estatura e graça para a glória, honra e louvor do Teu nome. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Quero começar lendo com você Lucas capítulo 15. Lucas capítulo 15, verso do 1 em diante. Lucas capítulo 15, peraí que eu acho. Não. Lucas capítulo 15, verso 11 em diante. Assim diz a palavra de Deus. Lucas capítulo 15, versos 11 em diante. Continuou. Certo homem
tinha 2 filhos. O mais moço disse ao pai: dá-me a parte dos bens que me cabe. E ele lhes repartiu os haveres. Passados não muitos dias, o filho mais moço, ajuntando tudo o que era seu, partiu para uma terra distante e lá dissipou todos os seus bens, vivendo dissolutamente. Depois de ter consumido tudo, sobreveio àquele país uma grande fome, e ele começou a passar necessidade. Então ele foi e se agregou a um dos cidadãos daquela terra, e este o mandou para os seus campos a guardar porcos. Ali desejava ele fartar-se das alfarrobas que os porcos comiam, mas ninguém lhe dava nada. Então, caindo em si, disse: quantos trabalhadores de meu pai têm pão com fartura, e eu aqui morro de fome? Levantar-me-ei e irei ter com o meu pai, e lhe direi: Pai, pequei contra o céu e diante de ti. Não sou digno de ser chamado teu filho. Trata-me como um dos teus trabalhadores. E levantando-se foi para seu pai. Vinha ele ainda longe, quando seu pai o avistou, e compadecido dele, correndo, o abraçou e beijou. E o filho lhe disse: Pai, pequei contra o céu e diante de ti. Já não sou digno de ser chamado seu filho. O pai, porém, disse aos seus servos: trazei depressa a melhor roupa, vestiu, ponde-lhe um anel no dedo e sandálias nos pés. Trazei também e matai o novilho cevado, comamos e regozijemo-nos. Porque esse meu filho estava morto e reviveu, estava perdido e foi achado. E começaram a regozijar-se. Ora, o filho mais velho estivera no campo, e quando voltava, ao aproximar-se da casa, ouviu a música e as danças. Chamou um dos criados e perguntou-lhe que era aquilo. E ele informou: veio teu irmão e teu pai mandou matar o novilho cevado, porque o recuperou com saúde. Ele se indignou e não queria entrar. Saindo, porém, o pai procurava conciliá-lo, mas ele respondeu ao seu pai: há tantos anos que te sirvo sem jamais transgredir uma ordem sua, e nunca me deste um cabrito sequer para alegrar-me com os meus amigos. Vindo, porém, esse teu filho, que desperdiçou os teus bens com meretrizes, tu mandaste matar para ele o novilho cevado. Então lhe respondeu o pai: meu filho, tu sempre estás comigo, tudo que é meu é teu. Entretanto, era preciso que nos regozijássemos e nos alegrássemos, porque esse teu filho estava morto e reviveu, estava perdido e foi achado. Palavra do Senhor. Graças a Deus. Qual a motivação de estudar esta palavra, esta parábola? A parábola é uma figura de linguagem em que a pessoa ela usa elementos da localidade, da vida da pessoa, para contar uma história. Ela pode ter elementos verdadeiros ou não, mas ela tem como objetivo levar a pessoa à meditação. Mas não é uma coisa clara, não é algo como se eu falasse para você: olha, você está com pecado nisso ou naquilo. É algo que traz uma história para te levar a pensar. É uma forma, é um meio de fazer com que as pessoas elas comecem a raciocinar dentro de uma nova visão, dentro de um novo meio de pensar, a partir daquela história que é contada. O meu objetivo com esse estudo dessa parábola é uma exposição dos princípios básicos da mensagem cristã. Esta parábola, ela tem o objetivo de falar de coisas básicas. Mas pastor, por que a gente não aprofunda mais? Nós temos falhas em coisas básicas. A demonstração básica de demonstração ao amor ao próximo é a primeira delas. Nós temos dificuldade de, dentro desse contexto nosso de sociedade, de nós olharmos para o próximo. Então, em especial em tempos de pandemia, nós como núcleos familiares, nós nos fechamos e nós não olhamos para fora. Então, o que está ocorrendo dentro do meu núcleo familiar é o que importa. E o sofrimento e as dificuldades dos que estão fora, eles que se virem, cada um toma
toma a sua cruz, cada um tenta resolver o seu problema de uma certa maneira. Então sim, é necessário de tempos em tempos nós voltarmos às mensagens básicas do ensino cristão. Esse trabalho ele pode servir tanto como a introdução à fé cristã para aqueles que não conhecem Deus, como também para aqueles que estão afastados do Senhor. Para nós também, que temos já uma vida cristã já caminhada por um tempo, é interessante você voltar para analisar os princípios básicos que regem a nossa fé. Apocalipse ele chama atenção em relação a isso quando ele diz: não esqueça do primeiro amor. O primeiro amor são as motivações iniciais que levaram você a andar nos caminhos do Senhor. Também se destina a nós, cristãos maduros, que acreditam conhecer de forma razoável, mas que buscam mais de Deus. E muitas vezes, quando se veem tocados por uma nova compreensão de uma antiga mensagem, eles se sentem como que se tivessem se convertido de novo. Aconteceu comigo isso. Há uns anos atrás, quando eu me deparei com a teologia reformada, eu comecei a ver o cristianismo de uma forma diferente. Uma pessoa que também eu falo por ela, a nossa querida irmã dos Reis, em que toda vez que eu falo com ela fala assim: poxa, esse novo entendimento, esse novo pensamento, essa nova forma de ver as Escrituras é algo que me deixa extremamente feliz. Eu recorro a essa desconhecida história encontrada no 15º capítulo do Evangelho de Lucas para chegar ao centro da fé cristã. Para você renovar, para você relembrar e para te fortalecer na exposição para terceiros também. O enredo é simples. É uma história muito simples. Há 2 filhos, um pai, num contexto de um país, de uma terra, do lado oriental do planeta. Não é o conceito ocidental. E aí a gente tem um pensamento que ele realmente tem direito, ele pode fazer aquilo, ele tinha direito. Naquele contexto oriental ele não tinha direito, não. Tudo passava pelo filho mais velho. E a ideia daquele filho pedir os seus bens era uma afronta na sociedade. É como se ele declarasse que o pai já devia ter morrido faz tempo. Mas aquele rapaz, o mais novo dos 2 irmãos, ele decide viver a vida. E ele chega para o pai dele e fala: ó pai, eu quero todos os meus bens. Eu quero o que é meu. E o pai não questiona: você não vai esperar morrer? É como se eu chegasse, por exemplo, lá na casa do meu pai e falasse: eu quero vender esse apartamento. Eu vou falar: como assim? Eu estou morando nele. Não, mas eu quero a minha parte. Não tem parte. E eu fico imaginando todo o dissabor que foi em meio à sociedade, todo o sabor que foi para aquele homem conseguir converter aqueles recursos em dinheiro, porque o menino ele não queria uma vaca, ou um bezerro, ou um cabrito, ou um pedaço de terra, ele queria dinheiro. Mas o pai fez o que tinha que ser feito. E ele saiu. E foi para alguma terra distante. E ali ele começou a gastar. Gastando com noitadas, gastando com coisas humanas. E chegou um momento, acabou o dinheiro dele. Acabaram o dinheiro dele e foi procurar emprego. E aí deram para ele cuidar de porco. E aí a comida do porco, chamada de alfarroba, não deveria ser uma coisa bonita de se ver. Não deveria ser uma coisa limpa no seu fazer, porque era uma comida que era jogada quase que ao chão. Mas aquele homem, ele falava que ele sentia o desejo de se empanturrar, dele se encher, se saciar com aquelas alfarrobas. Mas ninguém dava nada para ele. E aí ele lembrou dos trabalhadores do seu pai, os mais humildes. E ele falou: já sei, eu vou voltar agora não como filho, mas eu vou voltar como um trabalhador do meu pai e eu vou me dar muito melhor. E ele vai embora. Quando ele chega perto, o pai já estava esperando. O procedimento daquele pai provavelmente era um pai que de tempos em tempos ia na estrada de onde o filho tinha saído, para ver se conseguia ver o filho chegando, e naquele momento o pai estava lá e ele viu o filho, nem esperou o filho chegar, ele correu de encontro ao filho. O filho tenta de alguma maneira justificar pedindo perdão, e ele fala: não. E veste ele, coloca anel, que o anel ali era um sinal de autoridade.
era um sinal de que ele estava dizendo para o filho dele: não, você não é meu empregado, não, você é meu filho, sempre foi meu filho e vai continuar sendo meu filho. E aí chega o outro irmão. Eles estão lá festejando, mataram um bezerro cevado, estão lá comendo um churrascão, e o filho chega, cheio de poeira, cheio de cansaço, queimado pelo sol, e ele vê aquela cena e ele fica indignado. E aí é no final este confronto entre o pai e o filho, em que ele nem chama de meu irmão, ele fala: esse teu filho. E aí o que aquele pai está querendo é convencer que o coração dele se quebrante. A história ela se encerra com o pai apelando para que o primogênito se junte às boas-vindas e que também execute o perdão sobre o seu filho mais novo. Os primeiros 5 capítulos, os primeiros 5 versículos serão dedicados a desvendar o sentido básico da parábola. No 6º, nós vamos demonstrar como a história nos ajuda a compreender a Bíblia como um todo. E no versículo 7, tratará de como esse ensinamento é aplicado nos dias de hoje. Como que você aplica esta parábola nos dias de hoje? Apesar de conhecermos essa passagem como a parábola do filho pródigo, não é correto falar apenas que sobre um dos filhos da história. Nem mesmo Jesus, ele chama da parábola do filho pródigo. Algum homem colocou aquele títulozinho em negrito e induz que o tema ali é voltado apenas e exclusivamente para o filho pródigo, mas isso é um engano. Ele começa a parábola dizendo: um homem tinha 2 filhos. A narrativa trata então do irmão mais velho, também como trata do irmão mais novo. Além do mais, o que Jesus fala acerca do filho mais velho é muito mais importante do que a mensagem trazida em relação ao filho mais novo. Desse modo, talvez nós pudéssemos chamar os 2 filhos perdidos, ou a parábola dos 2 filhos pródigos. O termo pródigo não significa rebelde. Ele significa uma pessoa que gasta sem medida, gasta até não sobrar nada. Eu espero que você se sinta encorajado e que você possa passar por um tempo de mudança e transformação no estudo desta parábola em nome de Jesus. O título deste primeiro, vou chamar capítulo do nosso estudo, eu dei o título de O Povo ao Redor de Jesus. O que estava acontecendo ali? As pessoas elas reuniram-se, como faziam com frequência, para ouvir o nosso Senhor. Jesus Cristo, apesar de ele não ser belo em aparência, como as fotos mostram, aquele homem com aquele cabelo cacheado, feito com aquela escova Babyliss, entendeu? Barriga tanquinho, aquela roupa alva como a neve e aqueles olhos azuis penetrantes, Jesus não tinha essa aparência. Pessoas naquela região, elas não tinham essa aparência. Mas ele tinha algo que fazia com que as pessoas sentissem desejo de se achegar a ele. É algo que você tem que tentar cultivar na sua vida. Será que as pessoas elas têm prazer de estar na tua presença? Será que as pessoas elas são atraídas por você? Não pela sua beleza, não pelo seu dinheiro, não pelo seu status social, os bens que você tem. Mas será que as pessoas são atraídas, sentem prazer em estar na sua presença? Nós vamos falar sobre 2 tipos de pessoas. A maior parte das interpretações dessa parábola, como eu já disse, se concentra no pecado do filho mais novo, na vida dissoluta, aquele homem que gastou o seu dinheiro com meretrizes, com bebida e com noitadas, arrependimento e o retorno do filho mais novo, o filho pródigo. No entanto, tais interpretações eles negligenciam a mensagem completa apresentada, que há 2 filhos. 2 pessoas diferentes, nenhuma das 2 agrada a Deus. Cada um deles representando uma maneira de permanecer alienado de Deus. Tanto o mais novo como o mais velho
eles são pessoas que buscam ser alienadas daquela situação ou no contexto maior, um contexto de Deus. Eles são alienados de Deus. E eles têm diferentes modos de buscar a aceitação no reino dos céus. Apesar das Escrituras elas serem claras como agir e como proceder, os seres humanos eles continuam querendo procurar caminhos alternativos. É como se eu falasse para você, olha, para você vir para minha casa, você pega IPTG e faz isso, faz aquilo outro, você entra, tal, eu moro na QE30, você entra assim, quando você passar 2 ruas, você entra. E a pessoa fala, não, eu vou achar um caminho novo, um caminho alternativo. Talvez você chegue na minha casa com um caminho alternativo, mas dentro dos caminhos do Senhor não há caminho alternativo. Jesus Cristo, Ele é o caminho. Se Ele é o caminho, é porque não tem outro. Ele é o único caminho de nós chegarmos a Deus. Mas as pessoas elas continuam se mantendo alienadas em relação aos ensinos das Escrituras e buscam caminhos alternativos. É de extrema importância notar a ambientação histórica que o autor provê para o ensinamento de Jesus. Ele está mostrando uma coisa que em alemão é uma expressão teológica, chama Sitz im Leben. Isso aí está falando o contexto histórico em que aquele texto foi escrito. É importante, nós já falamos sobre isso. Nos primeiros 2 versículos do capítulo, Lucas ressalta que havia 2 grupos de pessoas que se reuniam para ouvir Jesus. Então a história que Jesus Cristo está falando, a parábola que ele está trazendo, ele tem como foco quem está ouvindo. E não quem não está ouvindo. 2 grupos. O primeiro grupo são os publicanos e os pecadores. Pessoas que eram homens e mulheres à margem da sociedade. E eles são denominados como pecadores porque eles não estavam segundo o conceito moral que o outro grupo tinha definido como real. Então, se você na sociedade segue os princípios que a maioria segue, você é um cara aprovado. Então, estava dando uma aula essa semana e falando da diferença em você olhar as postagens nas mídias sociais e você, por exemplo, fazer um pequeno teste e você fazer assim, o fulano de tal, um irmão da nossa igreja está com uma dificuldade financeira e ele precisa de uma ajuda. E aí você vê, depois de 24 horas, quantas pessoas intentaram ajudar ou realmente ajudaram. E depois você coloca a figura de um cachorrinho que foi encontrado na rua, que tem que ser cuidado, tem que ser tratado, não é esse o ponto, tá? E aí você coloca nas redes sociais que aquele cachorrinho está precisando de um lar, está precisando de alimento, está precisando de negócio, e depois você compara a condição do ajuda para o ser humano e a ajuda para o bichinho. E você vai ver que está assim, ó. Você vê que as pessoas, elas estabelecem princípios. Então hoje, os animais, eles têm quase que uma personalidade jurídica. Eles são quase como seres humanos, com direitos. Tinha um projeto no Senado, nas câmaras dos deputados no Senado, até outro tempo, pleiteando exatamente isso, a personalidade jurídica de um animal, para ele ter direito até de um habeas corpus. Que coisa doida! Então quando você pensa em pecadores, você não tem que pensar em pecadores segundo a tua ótica, mas você tem que pensar sobre a ótica do que está sendo falado. Então os pecadores ali são como aquelas pessoas que são a base da sociedade, entendem que é o certo e que eles estão fora daquele contexto. Esses homens e mulheres correspondem à figura do irmão mais novo, publicanos e pecadores. E aí já começa a te dar um norte para você entender essa parábola. Quando se fala do filho pródigo, que é o mais novo, nós temos que pensar nos publicanos e pecadores. Pessoas que rompem as leis para agir como eles querem. Tais pessoas não observam nem as leis morais da Bíblia, nem as regras da natureza cerimonial seguidas pelos judeus religiosos. Tantas vezes de jejum, tantas horas na presença de Deus, dar os seus dízimos e ofertas, participar dos cultos públicos. Eles seguem vivendo irresponsavelmente. Como o irmão mais novo, saíram de casa.
ao abandonar a moralidade tradicional das suas famílias e da sociedade respeitável. Então, a primeira foto que nós temos é a foto da visão dos religiosos em relação às pessoas que não são como eles. São considerados como publicanos e pecadores. O segundo grupo, é claro que você já deduz, que são os fariseus e são os mestres da lei. Quem são os fariseus? Fariseus, eles são pessoas que são separadas para guardar a lei. E eles apareceram não com essa terminologia, mas lá no final do Antigo Testamento, quando aquelas pessoas elas vão para o cativeiro babilônico, logo após o reinado de Josias e uma série de reis que reinaram por breves períodos. E ali aqueles homens judeus, eles são colocados numa terra estranha, uma terra pagã, e eles não têm todo aquele procedimento, não tem o templo, não tem os sacerdotes, eles não têm esta liberdade de adorar a Deus como eles estavam acostumados. Pessoas que tinham regras rígidas de como agir, mas naquele momento eles são tirados do contexto deles. Então se levantam pessoas preocupadas na manutenção da cultura judaica. E era algo bom. O problema é que esses homens eles foram se fixando tanto em preceitos e regulamentos que eles passaram a não dar tanta importância ao mais importante, que são as pessoas e as vidas. E aí nascem os fariseus. Fariseus e os mestres da lei, que eram representadas pelo irmão mais velho. Lembra do finalzinho? Oxe, eu estou com você, eu trabalho, eu cumpro todos os desígnios, e por que eu não posso fazer isso também? Aqueles homens eram representados pelo irmão mais velho. Tal grupo se prendia à moralidade tradicional da sua criação. E não é problema você ter tradições, em você buscar ser fiel às tradições. O problema é você ser radical e extremista. Você pode aplicar na sua vida a radicalidade que você quiser. Se você desejar ser uma pessoa que você quer fazer jejum 3 vezes por semana, 4 vezes por semana, se você quer ficar sem comer, orando, tirar um tempo, você pode fazer. Você tem liberdade em Cristo para fazer essas coisas, mas o problema é você querer oprimir outras pessoas para que façam como você faz. Eu não tenho como obrigar as pessoas a acordar às 5 horas da manhã só porque eu acordo. Eu posso falar que é uma coisa boa, que é uma coisa agradável, mas eu não posso obrigar. Os fariseus, eles obrigavam as pessoas, porque além de fazer coisas, além de determinar normas e procedimentos, eles queriam não só a aprovação das pessoas, mas queriam que elas fizessem de maneira igual a eles. Eles estudavam e obedeciam as Escrituras, sim. Também adoravam ao Senhor, mas adoravam com religiosidade. E eles oravam com frequência. Lucas nos mostra quanto as reações dos dois grupos diferiam entre si. O aspecto progressivo do verbo, traduzido como eles aproximavam-se de Jesus, é algo progressivo. É como se você imaginasse uma pessoa que começa a falar e as pessoas elas vão se aproximando dele. Implica que a atração dos irmãos mais novos por Jesus era um padrão recorrente no seu ministério. Quem era atraído pelo ministério de Jesus? O irmão mais novo ou o irmão mais velho? Aqueles que eram os publicanos e pecadores ou aqueles que eram os mestres da lei? Eram os novos. Eram aqueles que eram os rebeldes, considerados como rebeldes. Aqueles que estavam buscando alguma coisa diferente daquele padrão religioso que não dava liberdade para você se expressar ou você demonstrar o seu amor por Deus. Essas pessoas se reuniam com frequência ao seu redor. Você vê nas histórias do Antigo e do Novo Testamento, em especial dos Evangelhos, a quantidade de eventos que ocorria de pessoas se aproximando de Jesus, e eram pessoas que eram carentes, pessoas que eram repudiadas, samaritanos, publicanos. Jesus vai lá e escolhe as pessoas que estavam à margem da sociedade, escolheu os pecadores,
os pescadores. Foi lá e escolheu Judas, que foi aquele que o traiu. Ele foi lá e escolheu Levi, que era Mateus, para ser, que era um cobrador de impostos, que tinha a profissão odiada pelas pessoas, porque eles entendiam que aqueles homens que trabalhavam recolhendo os impostos eram pessoas que se venderam ao Império Romano e tinham traído aquele povo. Eram essas pessoas que estavam junto de Jesus. Eram essas pessoas que estavam com ele na multiplicação dos pães. Porque os fariseus e mestres, eles não precisavam de pães sendo multiplicados. Você entende que na sua necessidade é que nasce o desejo de você buscar a Deus? Na sua fartura você esquece de Deus. Eu vejo claramente, mesmo no meio da nossa igreja, quando a situação está boa, as pessoas se afastam. Eu vou tocar minha vida. É como se a pessoa quisesse viver o máximo possível a vida dela enquanto está aquela coisa boa, mas aí quando está ruim, volta ao Senhor. Ninguém vai fazer uma campanha na igreja se ela está satisfeita naquilo. Campanha não sei disso, daquilo outro. E aí a pessoa ela vai buscando aquilo que ela está precisando. O padrão recorrente no seu ministério era que Jesus Cristo atraía os irmãos mais novos. Essas pessoas se reuniam com frequência ao redor de Jesus. Tal fenômeno intrigava e irritava o segundo grupo. Em certo momento, no fim do ministério de Jesus, ele está entrando na sua entrada triunfal em Jerusalém. E as pessoas começam a buscar ramos de palmeiras e colocar no caminho para que ele pudesse passar. E os fariseus começam a ficar, que isso que está acontecendo? E eles cantando, Maranata, vem Jesus, bendito que vem em nome do Senhor. E eles elevando as suas vozes, tampando inclusive os louvores e cânticos do templo. E aqueles homens começam a ficar incomodados. Como é que a gente vai permitir que isso aconteça? Como é que a gente vai permitir que esse homem tenha mais atenção que a gente? Que esse homem possa fazer com que, em vez das pessoas estarem vindo para o templo aqui, nos reverenciando, eles possam ter outra adoração? Eles ficavam indignados. Lucas resume a reclamação deles. Murmuravam os fariseus e os escribas, dizendo: este recebe pecadores e come com eles. Ele não fala do que Jesus está dizendo. Eles não reclamam de que Jesus está ensinando um novo ensinamento que é contrário à Bíblia, porque não é. Eles reclamam porque eles não estão recebendo atenção. Lembra do filho mais velho? Olha, eu estou com o Senhor há tanto tempo. Por que eu não tenho direito a isso? O que os fariseus estão reclamando é exatamente isso. Se Jesus Cristo tivesse ido para o templo, se apresentado como Messias e falado, agora nós vamos bombar esse templo, vamos chamar as pessoas aqui, eu vou fazer uns atos de cura milagrosa, vamos multiplicar o pão aqui dentro do templo, aqueles homens iam aceitar Jesus rapidinho. Mas não quer chamar pecador não, não queira chamar publicano não, aqui é lugar de pessoas santas. No Antigo Oriente, sentar-se e comer com uma pessoa era uma mostra de aceitação. Por que eles se indignavam também? Porque Jesus se sentava com prostitutas, se sentava com homens que eram ladrões. Porque você se assentar para comer com uma pessoa era uma tradição dentro daquela época que você estava dizendo, eu aprovo. Como Jesus ousa estender a mão para os pecadores assim? Essas pessoas nunca frequentam nossos cultos. Eles nunca fazem jejum. Nunca vi esses homens fazerem jejum. Por que seriam atraídos pelos ensinamentos de Jesus? Se aqueles homens estão sendo atraídos pelos ensinamentos de Jesus, é porque eles falam coisas diferentes do que nós falamos. Ele jamais poderia proclamar a eles a verdade, entendendo que verdade era o que eles falavam, do mesmo modo que nós fazemos. Ele, na verdade, deve estar dizendo o que eles querem ouvir, é por isso que eles amam. Ele deve estar distorcendo a palavra de Deus.
Jesus Cristo, no final da sua vida ministerial, ele começa a fazer uma série de questionamentos a ele, e ele fala assim: mas eu estava ensinando isso no templo, lá na frente de vocês, por que vocês não falaram nada? Por que vocês não se levantaram e dialogaram comigo? Por que vocês estão trazendo esse assunto agora? Eu não fiz nada escondido. Eu não fiz numa caverna. Eu não fiz numa sala fechada. Não, os meus ensinamentos eram proclamados para todo mundo, inclusive para vocês. Para quem é dirigido o ensinamento de Jesus nessa parábola? Essa é a pergunta que a gente tem que fazer. Com que objetivo Jesus Cristo citou a conhecida parábola do filho pródigo? Será que foi para o filho pródigo? Será que o objetivo de Jesus Cristo era falar por aqueles que já estavam sentados à beira dele com os olhos arregalados? Me traz à memória outra passagem em que Jesus ele vai para a casa de Marta e Maria, depois de ter curado o irmão Lázaro da morte, ressuscitado ele. E aí, aquele corre até algum evento, lá um almoço, e Marta correndo para um lado, corre para o outro, liga lá para o Uber Eats para pedir um lanche, e aí não sei o que, aquela correria, vai daqui, vai de lá e tal. E Maria vai lá e senta e fala: o quê? Eu vou deixar de ouvir o meu Senhor? Nada. Depois a gente pensa em comer, depois a gente pede uma pizza. E aí Marta olha para ela e fala assim: Senhor, fala para Jesus, Senhor, não te importa que ela fique aí sem fazer nada e não me ajude? Oh, Marta, melhor estar escolhendo ela e ficar aqui me ouvindo. Não tem a ver com esse texto, mas fala: nem só de pão viverá o homem. Depois a gente come. Vamos falar das coisas do Senhor. Para quem é dirigido o ensinamento de Jesus nessa parábola? Na verdade, esse ensinamento ele não é em relação, não fala, o objetivo principal não é arrependimento do mais novo, mas também fala disso. O foco principal aqui é uma resposta para os publicanos, para os escribas para os publicanos não, para os escribas e para os fariseus, para aqueles que são religiosos. Jesus começa a contar essa parábola em resposta à atitude dos irmãos mais velhos. Quem são os irmãos mais velhos? Os fariseus e os mestres da lei. A parábola dos dois filhos realiza uma análise profunda da alma do irmão mais velho, culminando com um pedido que ele mude o seu coração. A parábola, no final, o fechamento dela não fala do filho mais novo. O filho mais novo nem aparece. Mas o filho mais velho, sim. E o pai está falando: ô filho, muda o seu coração. É a figura de Deus Pai, olhando para você que tem o coração duro. Perdoa. A pessoa te magoou? Perdoa ela. Libera o seu coração. Vamos festejar. A nossa vida é muito curta. E as pessoas, elas continuam com o coração endurecido. E o desfecho da parábola não é dado. Porque não se sabe o que acontecia com aquele homem, se ele realmente abriu o coração dele, ou se ele continuou com o coração duro. E muitos de nós optamos por continuar com o coração duro. Ao longo dos séculos, quando esse texto é ensinado na igreja, ou em programas de ensino religioso, a ênfase recai quase sempre em como o pai generosamente recebe o filho mais novo penitente, arrependido. Na primeira vez que eu ouvi essa parábola, imaginei os olhos dos seguidores de Jesus transbordando de lágrimas conforme ouviam: poxa, Deus ele me aceita mesmo sendo pecador. Todo mundo chorando. Claro que não é a minha visão, é a visão do autor que eu estou trazendo o estudo para vocês. Mas na verdade, o que nós estamos fazendo é nos cedendo ao sentimentalismo. E nós temos que entender que o cristianismo ele não é algo sentimental. O cristianismo ele é feito para pessoas que pensam, pessoas que sabem raciocinar, que têm como olhar um texto além do texto. E não se satisfazem apenas em comer a cobertura do bolo, mas comer o bolo. Não apenas a gordurinha da picanha, mas a picanha inteira. Nós temos que olhar para as Escrituras como algo muito mais profundo do que simplesmente aquilo que a gente está olhando
Sempre que você olhar para a palavra de Deus com esse tipo de sentimentalismo, o que vai acontecer é que você vai estar distorcendo o sentido daquilo que está sendo falado. Deus não é e não age de forma sentimental. O nosso Deus, Ele é um Deus racional. E Ele espera que os seus filhos eles sejam racionais, inclusive na adoração a Ele mesmo. Romanos 12:1 diz: rogo-vos, pois, irmãos, apóstolo Paulo para a igreja de Roma, rogo-vos, pois, irmãos, pelas misericórdias de Deus, que apresenteis o vosso corpo, a sua vontade, o seu desejo, o seu jeito de agir, de falar e de pensar, como um sacrifício vivo. Você sente o desejo de agir desta maneira e você não age. Você sente desejo de agir de uma maneira dura e você não age. Santo, agradável a Deus, que é o vosso culto racional. Hoje eu observei, logo pela manhã, a minha esposa fazendo exatamente isso. Ela nem percebeu. E aí ela está fazendo a propaganda dela lá, permita-me, fazendo a propaganda dela lá, dos produtos dela, e eu acompanho o preço, e aí é tipo 1 quilo de farinha é R$1 para 50. E aí ela fez a propaganda e a pessoa mandou uma mensagem desaforada para ela, dizendo: olha, com esse preço aí, só de eu ver eu já emagreci. Porque, tipo, eu nunca vou comprar e gastar tanto dinheiro num alimento como esse aí, sem saber o que era, sem conhecer, foi indelicado. E talvez eu esperasse que a minha esposa desse uma resposta técnica para ela. Até pensei em falar isso. Dá uma resposta técnica para ela. Fala do preço da farinha, o preço do componente XYZ, quanto que é pago. Não é a farinha do mercado e nada contra a farinha do mercado, mas é um outro tipo de produto. E ela respondeu com uma educação tão boa, tão tranquila, que eu fiquei olhando. Apresentou o corpo dela como um sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, como um culto racional. Numa coisa como essa, sim. O que Deus quer que a gente faça é que no nosso dia a dia a gente implemente a nossa adoração ao Senhor de uma forma racional. Será que uma pessoa que falou o que falou de uma maneira grosseira sabia o que estava falando? Não. Jesus Cristo, quando estava na cruz do Calvário, você acha que aquelas pessoas que estavam, os soldados romanos, sabiam? Não. Jesus Cristo olha e fala assim: Deus, perdoa, Pai, essas pessoas que estão fazendo isso, eles não sabem o que fazem. E a nossa vida tem que ser uma vida de mudança de coração. Esse primeiro período foi uma pequena abertura, tá? Nós vamos dar continuidade no segundo período. Espero que você volte para a gente continuar meditando. Nós temos muito a caminhar dentro dessa parábola do filho pródigo, para que tenha uma mudança de mente, para que você possa começar a analisar as coisas que acontecem, as coisas que você lê e como você aplica a palavra de Deus, se realmente está dentro dos padrões dele ou se você faz parte do grupo dos mestres da lei que não aceitam ser corrigidos e ensinados. Que Deus te abençoe. Aguardo você após o nosso intervalo daqui a 15 minutos.